Você é produtor cultural, tá? A gente está vendo um movimento político no Estado de concentração de poder, e no meio desse movimento você tem um nome que despontou do seio cultural, né, que é cotada para ser vice, por exemplo, da chapa de que é o partido do governador do Estado. A gente está falando do nome de Luísa Sela, filha de Isolda Sela, né? Eu queria saber qual a sua avaliação cultural mesmo, na perspectiva de cultural, e qual contribuição, por exemplo, a Luísa teria se a chapa vencesse, né? E se vocês também fariam alguma sinalização se fosse uma deliberação do partido, claro, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a política de cultura do governo do Estado nos últimos anos, e aí eu faço referência principalmente também ao Fabiano Piuba, né, que tem Que uma hoje tá referência, que está no Ministério, né? inclusive, que é uma referência do debate de cultura do Aliás, nosso tem muita Estado. gente do Ceará no Ministério, viu? Sim, O que não sim. falta é O gente do Ceará, o Ceará lá no Ceará, o Ministério Ceará da está super bem Agricultura. representado. O Ceará sempre é uma vanguarda, né, sobre vários aspectos. Eu acho que a política de cultura do Estado tem limites, como várias áreas têm, e eu acho, sinceramente, como todos os governos têm, mas sem dúvida nenhuma, os últimos anos, né, liderados aí pelo Piuba, foram muito significativos. A Luísa Sela, eu acho que ela conseguiu dar uma continuidade para isso, com vários limites também, que eu acho que ela teve pouco tempo para resolver. Acho que se ela tivesse passado os 4 anos dentro da gestão, acho que ela conseguiria ter avançado muito mais, né? Eu acho que nós temos outros atores e atrizes, inclusive usando essa terminologia artística, para poder fazer esse debate de cultura. Eu acho que a gente vai precisar das melhores mentes, das melhores ideias para construir e renovar e revolucionar a política de cultura de Fortaleza, né? Porque eu acho que do jeito que está, ela não está dando, né? Assim, então, uma das coisas que eu mais escuto da nossa turma que faz cultura na cidade é que os editais são insuficientes. Quando você tem muita gente que deixa de participar dos editais porque os editais são excludentes na sua própria forma de ser, fazer. Tem muita gente que faz cultura, gente, muita gente que faz cultura, arte, que não recebe incentivo nenhum do Estado. Então, quando a gente está falando, por exemplo, que a gente precisa da periferia no centro das nossas demandas políticas, a gente quer, inclusive, chegar nisso. Assim, como é que a gente faz para ocupar território, por exemplo, com cultura e arte, se a gente não aposta no produtor cultural, no artista da nossa própria comunidade? Então, a gente precisa, inclusive, ter inteligência política e estratégia para mapear esses e trazer esses para potencializar a sua cultura, a sua intervenção cultural e artística com apoio do Estado. É esse o nosso papel. A prefeitura tem que olhar para isso. Não tem por que a prefeitura gastar milhões, milhões, milhões com cachê de artistas de fora, quando nas principais datas simbólicas da nossa cidade, Réveillon, Carnaval e tal, não sei o quê, nós temos um monte de gente daqui. O Ceará é referência cultural para o mundo inteiro. Aí a gente tem a nossa galera daqui, que tem potência, que tem arte na veia, que não consegue ser apoiado, não é merecedor de um bom cachê, muito pelo contrário. Esses momentos, inclusive, era para a gente apostar nesse setor. Então nós temos, por exemplo, dentro do nosso partido, mesmo assim, uma referência que eu acho genial, inclusive, revolucionário, inclusive, nessa parte, que é o Léo Suricati, inclusive foi o nosso candidato a deputado estadual, infelizmente não foi eleito. Mas assim, que é uma potência, é tudo que a gente está querendo falar, assim, periferia fazendo cultura, arte intervindo, entendeu? Então, assim, tem muita gente boa da cultura. Olha, vou falar uma coisa para você, vai ser a secretaria mais fácil de se montar, a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Fortaleza, vai ser a mais fácil, e eu garanto para você, inclusive, que está nos escutando, assim, vai ser tratada de forma muito diferente, vai estar no centro da prioridade do orçamento, assim, porque também não dá para a gente tocar cultura de forma efetiva, que seja um instrumento de disputa de território, de mudança da vida das nossas pessoas, com o orçamento que tem para ela hoje. Então a gente vai precisar debater, inclusive, com a Câmara de Vereadores, para aportar mais orçamento, conseguir emendas nacionais para aportar mais orçamento para a cultura, porque eu acho que a cultura, eu particularmente, eu estava falando para vocês, né, foi o meu despertar. Né? Eu estava na rua, jogando bila, 8 horas da noite, nunca vou esquecer dessa imagem, e o meu amigo Lu tocando violão, chego perto dele porque eu achei aquele instrumento, aquele som, a coisa mais bonita do mundo. Cheguei para ele, perguntei e fiquei escutando ele tocar. Ele estava tocando Faroeste Caboclo, a música da Legião Urbana, que eu até hoje tenho como responsável por uma mudança da minha mente, da perspectiva, da percepção de mundo. Até então eu não sabia, eu lá sabia o que era Brasília, o que era presidente, mudar a vida das pessoas. E essa música, essa experiência cultural,
me permitiu saber tudo que eu sei hoje, assim, e estar aqui. Eu só estou aqui pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSOL, porque eu escutei um dia, 8 horas da noite, o Lu tocando violão naquela rua ali da Gustavo Barroso, lá na Granja Portugal, entendeu? Na divisa ali da Granja Portugal e o Bom Jardim. Se eu não tivesse tido aquela experiência, eu acho que eu nunca teria despertado para a política. Olha só, entendeu? Eu nunca teria tido uma banda, eu nunca teria sido produtor cultural, eu não estaria aqui conversando com vocês, tendo essa honra de estar aqui no estado conversando com vocês sobre tudo isso que a gente está conversando. E a gente pode saber quem será seu vice, sua vice? Pode. Inclusive já está definido, né? Nós temos a vice, que é a companheira Cindy Carvalho, uma jovem, 28 anos, ambientalista, feminista, enfim, uma referência da rede, presidenta, inclusive, uma das poucas, né? Se não me engano, uma das poucas não, acho que é a única, inclusive, com o status de presidência de partido, né? No estado do Ceará. Se colocou nessa tarefa, né? Nós fizemos o lançamento, né, do movimento e das pré-candidaturas do PSOL e da Rede agora, na quinta-feira, e ela está aí de vento em popa, inclusive recomendo que vocês em algum momento chamem ela também para fazer essa entrevista aqui, que eu acho que ela vai render muito, assim, é muito boa. Tá, me parece que vai ser uma eleição cheia de nomes femininos, né? Você tem dentro ali, né, da possível chapa lá do Evandro Nome, que deve sair do PSB, ali do lado do Sarto, provavelmente uma vereadora do PSDB, né? Então, me parece que a ministra Carmen Lúcia, como presidente do TSE, de novo, assim, nas eleições, vai estar botando moral, parece que o pessoal vai realmente, né, ali se preocupar em cumprir a cota. Sim. Apesar de não ter candidata, né? Majoritário, né? Acho que esse é um debate que a gente vai ter que... a gente vai vencendo, né? Por exemplo, um debate que a gente fez também é o seguinte, né? Cadê os negros também? Negros e negras nesse debate também, né? Então, cadê as LGBTs? O pessoal está apostando muito nisso, né? O pessoal, inclusive, gente, só para puxar a sardinha para o nosso partido, porque isso não tem a ver só com puxar a sardinha. Tem que ver com a aposta política que a gente faz nos últimos anos, né? O pessoal, você olha para a bancada federal do pessoal, você vai ver uma maioria de mulheres, uma maioria de negros e negras, entendeu? Gente vindo... Engraçado com a Samia Bonfim, rapidinho, um dia eu cobria política em Brasília, né? E aí eu conversando com ela, e ela conversando, eu gravando áudio. Quando terminou o áudio, foi muito engraçado, porque ela tava assim, conversando comigo, mas ela só olhava pra mim, olhava pra roupa que eu tava usando. Quando eu terminei, ela era líder do pessoal na época, eu disse, líder, muito obrigada, tá? Ela disse, menina, pelo amor de Deus, eu tava olhando o teu vestido, que vestido lindo, muito engraçado. Aí ela disse, só não cabe em mim, mas é porque eu sou, né, sequinha demais. Mas olha, que vestido lindo, eu achei tão engraçado, ele quebrou, né? O gelo, protocolo quebrou tudo, né? Desculpe. Não, que é isso, é isso. Técio Nunes, pra gente encerrar, por que você quer ser prefeito de Fortaleza? Eu quero ser prefeito de Fortaleza porque eu acho que está na hora, passando da hora da periferia ter o poder da nossa cidade. Eu acho que a periferia ela não pode ser tratada como um problema social, mas eu acho que a periferia tem que ser tratada como uma potência social. E eu acho que eu, particularmente, acumulo muito a revolta e a tristeza desses que só são acionados de 4 em 4 anos para votar naquele vereadorzinho do bairro, para votar no prefeito que às vezes você nunca mais vê na vida, você só vê ele arrumado, com um marqueteiro do lado na campanha, mas depois que passa a eleição, Zé Fininho. Então, eu acho que eu represento isso, assim. Pelo menos eu não tenho essa arrogância de achar que represento isso. Mas eu carrego esses sonhos comigo, assim, esses sonhos de uma Fortaleza justa, igualitária, e eu acho que a gente já tentou de tudo. Assim, quem mora na periferia, quem vive essa área da cidade, ou quem já viveu essa área da cidade, já viveu de tudo, já tentou de tudo, já acreditou em tudo e acredita até hoje em tudo, né? Essa resiliência, inclusive popular, ela é muito emocionante, cativante, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar preso, né, na esperança, né, sobre a perspectiva do esperar, né? Mas como Paulo Freire dizia, né, nós temos que conjugar o verbo do esperançar, né, de fazer acontecer. Então acho que eu carrego tudo isso comigo, sabe? Eu carrego aquele que perdeu parente, teve a família desmontada, inclusive, porque depois do assassinato do meu terceiro primo, a nossa família inteira foi, entre aspas, convidada a se retirar do bairro, né? Então um foi para Maranguape, outro foi para o Jacarecanga, outro foi para o Papicu, outro, assim, tipo, a família inteira se desmembrou por causa dessa violência que está tomando conta das nossas periferias, né? Então eu não consigo mais ver esse debate hipócrita sendo feito da nossa cidade e ficar calado com isso. Então acho que quando a gente
se coloca nesses lugares, e o recado que a gente está dando para as pessoas, inclusive, é isso. Você, que é da cidade, que é da periferia, que vive essa realidade, você tem a oportunidade de tomar o poder pelas mãos, de mudar essa realidade no concreto. Isso não é uma peça marqueteira que eu estou fazendo aqui, não. É porque é de fato. O povo, quando tem consciência e topa fazer parte, tomar os processos pelas próprias mãos, isso eu estou falando da periferia, mas estou falando também de toda a cidade. Porque a periferia ela é atingida por uma determinada exclusão, mas a classe média não está mais aguentando ser taxada. É taxa do lixo, é aumento de IPTU, é uma política de multa que, no intervalo de 4 anos, quadruplicou o valor de arrecadação. Então, assim, a classe média está cansada também de ser esmagada, né? Ora por aumento das taxas, dos impostos e tal. Então, assim, você tem uma cidade que paga a taxa do lixo e é suja, abandonada, né? Eu acho que nós todos, quando você junta periferia, classe média, que é o poder real da nossa cidade, essas duas populações juntas podem fazer uma revolução na cidade. E quando eu falo revolução, gente, não se assuste não estou falando de revolução comunista não, estou falando de uma revolução de gestão mesmo, de lógica, de prioridades. Então quando essas duas forças se juntam, a gente pode fazer uma história muito bonita para Fortaleza. Eu acho que eu estou aqui nesse intuito, encarregado desse objetivo, desse sonho. Quero acreditar nisso, né? Eu acho que para finalizar, de fato, uma das coisas que a gente mais está cansado também é de a gente ver essa lógica, né, representada aí pela prefeitura, essa lógica de um prefeito que passa 3 anos e meio sumido, aí nos últimos meses de gestão aparece com tudo, faz obra, faz não sei o quê, faz festa, endivida a cidade, já são quase 2 bilhões de empréstimos feitos para poder garantir isso tudo que está sendo garantido, taxando classe média, não sei o quê, aparece agora e ainda tem a ousadia de se vender como novo, de tentar se vender como novo. Então a gente está cansado disso e também estamos cansados dessa perspectiva de ter a extrema-direita de forma hipócrita, agora se vendendo como alternativa, quando a gente sabe que ela é o que há de mais atrasado na política. Então, estou carregado desses sonhos, dessas revoltas, desses objetivos, porque eu acredito que a nossa Fortaleza pode ser melhor e vai ser. Péssimo, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, olha. Foi um prazer essa conversa. Boa, cara, eu agradeço. Aprendeu bastante, né? Muito, muito. E aí a gente deseja também boa sorte, como desejamos para os outros pré-candidatos que já passaram aqui pela nossa conversa, nosso bate-papo aqui no estado. Eu agradeço o convite. Não vou dar boa sorte para os outros pré-candidatos, só para mim mesmo. Vou precisar. Mas é isso, assim, gente. Desculpa, quebrando gelo aí. Eu não sou muito do protocolo. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Mas eu agradeço de qualquer forma. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, gente. Mas é isso.